Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Lidera Agro, mais um episódio, hoje com um convidado super especial e querido. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. Lidera Agro é uma iniciativa da Terra Gerais Educação e do Lidera Lab. Hoje estamos aqui com o Renato Serafim. Seja bem-vindo, professor Renato. É um dos professores titulares da Terra Gerais Educação. Tenho certeza que vai ser um momento muito rico para nós. O Renato, ele é um parceiro, né, nosso aí, já vem trazendo ao longo da nossa existência lá enquanto empresa, muito conhecimento, compartilhando com os nossos profissionais. Bem-vindo, Renato. André, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar com vocês, é um prazer vai estar no Lidera Agro e principalmente de ser professor da Terras Gerais, né? Quando eu saí do mundo executivo, eu criei dois propósitos na minha vida, né? Um é fazer do agricultor o herói da minha história e o segundo é compartilhar e subir a performance do agro. Nós somos muito competitivos, né, em eficiência e escala, mas falta a gente contar uma história de diferenciação no agro. Legal. E eu estou dedicando muito a minha vida agora, André, a fazer essa história, né? Como que a gente pode se posicionar, o nosso agricultor, a nossa agricultura, para fazer essa diferenciação, né? E o Terras Gerais é um palco excelente para eu fazer isso. Né? Que bom que a gente está podendo contribuir com esse propósito de vida seu. Muito generoso da sua parte, né? Dedicar a sua vida a isso. Isso coincide com os nossos propósitos também da Terras Gerais. Renato, vamos falar um pouquinho aí da tua história, mas entendendo aí onde a cegonha te entregou, né? Então, onde você nasceu, como é que foi essa questão da vocação para agronomia, como é que isso aconteceu na sua vida? Você já chutou pro gol ou se, de repente, né, você passou por alguns momentos aí de escolha da profissão? Porque a gente trabalha com profissionais que estão começando, então a gente acredita muito na conexão das histórias. Mas aonde a cegonha te entregou? Legal. Aí, viu? Pô, André, eu nasci em São Paulo, eu sou filho de militar, né? Minha família quase toda é militar da polícia Militar, né? Então, eu morava em São Paulo, meu pai era da cavalaria da Polícia Militar e meu pai faleceu com 29 anos. Sério? E eu tinha um irmão de 1 e eu tinha 5 anos. E com isso a minha mãe voltou para Barrinha. E para mim, a minha vida inteira era ser militar, né? Eu queria, eu acho que continuar a ser militar, meus tios são militares, meus primos são militares e eu queria fazer isso. Mas em determinado momento, conversando com um tio, ele falou, cara, a vida de militar é muito dolorida, né? Veja o que seu pai, o seu tio sofreu, tenta fazer outra coisa da vida. E aí eu fui fazer engenharia mecânica, fiz aqui até em Minas e Itajubá. Comecei um semestre de engenharia mecânica, estudando cálculo, né? Eu via meus amigos, morei numa república cheio de oriental, né? Cheio de japonês. E eu sou casado com japonês, então não é nenhum preconceito. E os caras fazendo cálculo, estudando cálculo na televisão, né? E eu falei, pô, se eles fazem isso, eu também posso. Chegava no final da nota, os caras 10 e eu 0,5, 0,7. Eu falei, cara, isso não é para mim. Eu não vou ser competitivo, não estou gostando do que eu faço. E aí eu fui fazer agronomia, porque era perto de Barrinha. Né? Eu fui fazer agronomia em Jaboticabal. E ali eu comecei a fazer agronomia, né? Muito mais por conveniência, mas eu me apaixonei logo de cara. Né? Peguei um tutor, um mestre, que foi o meu mentor, que é o Paulo Tiburcio, que é o presidente da Andave. E aquele cara me ensinou a ser agrônomo, me ensinou a respeitar o agricultor, me ensinou a ver o quanto o nosso trabalho trazia de competitividade. Né? Então, passei por Jaboticabal. Depois eu entrei na antiga ICI, que virou Zênea, que virou Singenta. Até Thomas, foi um prazer, né? O Thomas vai estar conosco no Lidera Agro também, da aula. Trabalhei 17 anos na Singenta, maioria da carreira, né? Comecei com pesquisa e desenvolvimento, depois eu passei muito por marketing, então fui gerente de cultura, gerente de produto e diretor de novos negócios. E o mercado, né, na expansão, procurando profissionais, a Bayer me convidou para ser diretor comercial. Legal. E eu nunca tinha passado pela experiência de ser comercial, né, de ser Você fez algum curso nesse período? Porque você foi só com agronomia? Ou você Não, fez... aí eu fiz pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e fiz um MBA em Company pela Fundação Dom Cabral, né, que a Singenta patrocinou. Além da Singenta é uma escola maravilhosa, né, André? Que ela prepara os profissionais. Tanto que se você olhar, a maioria dos presidentes das multinacionais hoje são oriundos da Singenta.
Aí eu fui ser diretor comercial na Bayer, foi uma experiência muito legal, né? Muito fantástica. Eu falei assim, quando você vai para a área de vendas, você começa a perceber a importância dos dias de 31 dias, né? Porque, Porque para aquilo ali fechar pode bater a meta, né? um dia como era importante, né? Sim. Como não gostava de fevereiro, que só tinha 28 dias. Exatamente. Então foi uma experiência legal. Fiquei 2 anos e meio na diretoria comercial da Bayer. Depois a Bayer me chamou para ser diretor de marketing da companhia. Fiquei mais 1 ano e meio como diretor de marketing, né? Diretor de marketing de clientes. Bacana. E aí construiu muito do que eu vou falar no Lidera Agro, né? Que sobre a construção da jornada do agricultor, sobre a experiência do cliente. A Bayer foi uma escola muito grande para mim. Legal. E depois eu fui para a Alba, fui ser CEO da Alba, fiz todo o green light da operação aqui, né? A Alba era uma empresa que era oriunda de Atanor e Consagro. E quando o CEO veio me entrevistar, eu falei para ele, cara, com esses nomes aqui nós não vamos crescer, porque eram nomes de empresas que estavam já estigmatizados pelo agricultor como produtos de má qualidade, de não entrega. E aí nós fizemos todo um branding sobre o nome Alba, né? E aí, um dos nomes que a gente foi do Alba, o Kurt perguntou, para que nome que você daria? Eu falei, eu daria o nome do fundador da empresa. Porque a história do Dennis Alba, né, é muito parecida com o do agricultor brasileiro. Legal. É um self-made man, um cara que venceu sozinho, um cara que né, fez a expansão da agricultura do mesmo jeito que os nossos agricultores do Cerrado. Legal. Fiquei 4 anos na Alba, né? Fiz uma operação muito legal lá. Sim. Aí o fundo, naquela época da consolidação do sistema de varejo, o mercado inteiro indo para esses fundos, né? Eu fui convidado, né? aí eu fui convidado pelo Aqua para ser CEO da AgroSem e AgroFerrari. Sim. Depois, por divergências de opinião do fundo, né? O fundo tinha uma opinião e eu tinha outra. Sim. Eu saí de lá, eles me deram um ano sabático. Sim. E esse ano sabático, André, foi o grande transformador da minha vida. Turning point. Porque, cara, de chave. aquele sabático ele fez eu fazer o caminho da fé. Sim. E aí eu virei um peregrino. E aí eu vi o quanto que um peregrino me ensinou a ser um executivo melhor, a aproveitar mais a jornada. Sim. Então, depois daquele momento, eu troquei muito a minha carreira. Aí eu comecei muito a escrever livro, a ser consultor. Você tem quantos livros hoje? Eu tenho 2. 2 livros. Estou escrevendo mais 2 agora. Que Depois legal. até um nós vamos fazer em parceria. Né? Legal. Bacana. Temos esse projeto aí. Aí eu tenho o Estratégia de Fé e o Agrônomo do Futuro. Sim. E depois dessa caminhada eu tentei voltar para o mercado, né? Eu voltei como CMO da UPL. Bacana. E depois eu voltei como CEO na Ciarama Máquinas de John Deere. Sim. E o ano que eu trabalhei na Ciarama foi muito pesado para a agricultura, né? 2020. E foi 2024. E principalmente no Mato Tava Grosso do Sul. Saindo do boom. Do boom. Máquinas parou de vender. Sim. E a gente tinha feito quando eu cheguei lá, o budget da empresa era um budget de fazer junção de 2 empresas, era um budget, né, muito alto, Sim. com um número de colaboradores muito alto. Entendi. E aí, mês a mês, os números caindo, eu tive que ir lá fazer muita demissão. E aquilo cara, eu sou um cara de construir cenários positivos, né? Eu sou otimista. Pessoas. E mandar embora as pessoas, chegou em dezembro, eu falei, cara, eu não aguento mais mandar a gente embora. Eu vou me mandar embora, eu pedi demissão. Legal. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a empreender e fazer essa jornada de compartilhar histórias. Né? Legal. Renato, muito legal. E, assim, você trouxe um ponto que sempre me foi muito particular, né? Que é a questão da fé. A fé acompanha o agricultor, né? Você coloca uma semente, a dependência, né, de Deus para aquilo dar certo é muito grande, né? Então, assim, você planta a esperança. E a fé é algo muito significativo na tua vida, né? Você falou aí, né, da questão do peregrino. Então, assim, essa lição humana e divina, né, de alguém que caminha, e eu já fiz isso algumas vezes, mas não com a intensidade que você fez, né? Mas o quanto a gente vai se atrapalhando e se organizando, né? Vão vindo os pensamentos, você vai caminhando, de repente você para numa casa, toma um café, você vê... Né? Às vezes faz uma oração, né? E isso é uma coisa que me toca muito, assim. Eu tenho isso desde que eu trabalhava na Ipanema. Uma vez eu estava no escritório, né? Então, a roupinha limpa, e eu fui fazer auditoria no campo, peguei uma moto, coloquei um boné, uma roupa, e fui entender como é que funcionava a colheita do café, né? Claro que eu sabia, mas eu precisava ajudar a empresa a se organizar melhor. E aí, Renato, quando eu cheguei na lavoura, as mulheres estavam cantando.
num trabalho tão difícil, tão árduo, né? Estavam todas sujas, né? Carregando peso. O café, né, tem essa cultura. Então, assim, cara, como eu senti a presença de Deus ali, né? Então, o que que esse momento significativo aí que você viveu traz de aprendizagem pra gente no momento que a gente está vivendo, Sim. né? Eu acho que essa conexão aí da fé, ela atravessa tudo, né? Ela atravessa todos os negócios, enfim, quando a gente cultiva isso. E é um valor muito, muito forte, né, para o agricultor. Não, isso foi muito legal, né, André? Quando eu comecei, eu fiz esse caminho da fé, muito em gratidão, né? Muito, eu não falo que promessa parece que é uma troca. É uma troca, né? Eu falo em gratidão porque eu fui agradecer tudo que Deus tinha proporcionado, um negócio da minha filha, que ela veio toda sadia, e eu tinha que fazer aquilo, eu fui para fazer esse agradecimento. E no meio do caminho, né, quando você está peregrinando, as pessoas ficam falando para você, foco, força e fé. Foco, força e fé. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Falei, pô, foco, força e fé é o que nós fazemos. Nós fazemos como empreendedores, como agricultor, como professor. Pô, foco é planejamento, força é executar e fé é acreditar no que é possível, no que você é possível, né? E você durante o caminho, você disse, cara, uma coisa legal, porque o peregrino, ele me ensinou a me despir da minha vaidade. Eu comecei a perceber, cara, que eu não precisava ter o carro do ano, eu não precisava ter Minha filha não estava comigo lá por causa dos bens materiais que eu dava, mas dava por mim. E na conversa com as pessoas, você vai começando a aprender para ter empatia, né? Você saber ser genuinamente ouvir as pessoas. No mundo hoje que nós não estamos mais ouvindo as pessoas, o caminho te desconecta, então ele faz ouvir as pessoas. A humildade, né? Pô, você entra na casa da pessoa, ela te atende da melhor maneira possível. Dá o que tem, ela né? dá o que tem, ela faz o possível para você. A resiliência, né? Que hoje nós precisamos ter essa resiliência. E resiliência, para mim, está muito ligado a você acreditar. Né? Seja o Deus que você cultiva, você tem que acreditar que tem uma força maior que faz você mover, que faz você ir em frente, porque se você não tiver fé, cara, você você deixa de ir, né? Você imagina né, a dificuldade que você tem de prosseguir se você não acredita que do outro lado vai ter algo melhor. Como seria a nossa humanidade se você não acreditar nisso? Não acreditar nisso, né? Nessa questão espiritual. E pegando, aí já trazendo, né, o tempo... Pessoal, desculpa, eu vou ter que interromper. O microfone do convidado está muito para frente, está baixo aqui para mim. Tá. Você poderia puxar um pouquinho tá bom, de volta, tá bom. por favor? Perfeito. Segue daí, desculpa, tá? Tá bom, essa Okay, aí isso. você corta depois. Tá? Isso, depois a gente corta. Tá bom, desculpa. beleza. Segue da tua pergunta, eu esperei ele concluir. Sim, perfeito. Não, vamos lá. Ô, Renato, essa questão aí da fé, né? Então, vamos falar sobre vendas, né? Vendas no agro. Imagine se a gente não tiver essa resiliência, quantos nãos, né, um RTV ele recebe por dia? Sim. Né? Como é que ele processa isso? A gente brinca que ele chora no banho, né? Porque como é que você processa isso sem você desenvolver essa capacidade de agradecer, como você falou, né? Então, assim, levantar cedo, olhar o dia começando e falar, pô, obrigado. Obrigado por eu estar aqui, obrigado por eu poder... impactar a vida das pessoas e eu vou fazer o meu melhor. Né? Então, eu acho que isso impacta o agro de maneira muito especial, como eu te falei, né? Eu vejo muito essa questão da fé no plantio, né? Da semente que vai no chão, mas também, né, do profissional que trabalha com vendas. Né? Não, concordo com você em tudo, né? Porque o agricultor, se não acreditar em Deus, ele não planta, né? Ele não faz nada, porque desde o momento que planta, tudo joga contra, né? É clima, é preço de commodity, Ele já começa com praga, 5-0, né? é doença. Então, se o cara não acreditar no trabalho dele, não acreditar em algo maior, cara, ele não consegue fazer a atividade dele. Sim. E para nós é a mesma coisa também, né, André? Quando a gente fala assim, a gente fala muito do vendedor do agro, e uma das coisas, né, que o Terras Gerais me dá muita oportunidade de fazer, o que mais eu vejo que falta no nosso agrônomo hoje é você fazer esse planejamento. Às vezes nós vamos num agricultor oferecer um produto que ele não está preparado para aquela hora. Então nós temos que antever isso. Então, para você antever, você tem que criar o quê? 3 coisas, né? Que é posicionamento, postura e presença. 3 P's. 3 P's. E eu falo assim, posicionamento de você ser um profissional diferenciado que agrega valor para ele. Postura de você, né, de você ter energia, de você ter energia, vontade. de você ter vontade, de você ter resiliência para aguentar
que ele, às vezes, ele vai querer o produto ou não. E presença é a constância lá. É você conhecer ele mais do que ele te conhece. A partir do momento que a gente começa a ter esses 3 P's, esse relacionamento com o agricultor, a venda para de ser esse negócio só de ofertar e De venda. cotação, De né? cotação, mas a venda começa a ser muito mais proativa, né? De uma troca muito mais... Porque, no final, a gente é um tradutor de tecnologias para o agricultor. Sim. Nós estamos lá para traduzir uma tecnologia, para traduzir o que aquele produto vai trazer para ele de retorno. Sim. O agricultor ele não compra um fungicida, né? Ele compra produtividade. Né? O agricultor tem 4 dor. Ele quer o quê? Aumentar a produtividade, ele quer ganhar dinheiro, que é a rentabilidade, ele quer reduzir o risco dele, Sim. ele quer assegurar a comercialização e ele quer deixar um legado. Sim. Como a gente está trabalhando com isso se a gente não conhece com ele? Né? Então, às vezes, essa resiliência, esse entendimento, essa empatia de ouvir o problema. Quantas vezes eu vou no campo, o agrônomo quer falar mais do que o cliente. Quer lacrar. Quer lacrar. Então, então começa a fazer uma venda consultiva. Sim. Né? Começa a entender mais o problema dele para você ser mais ativo na solução que ele precisa. Até porque se você fizer uma venda transacional, de vender uma vez, você não fez a venda consultiva, né? Ela demanda recorrência e, claro, que uma relação a longo prazo, né? Não, exatamente, por isso eu falo assim, o planejamento, né? Você conhecer o que ele está plantando, o que ele está fazendo, né? Quais são os momentos que você tem que estar na propriedade dele, né? A execução, você planejou, como que você vai executar? Desde o planejamento, do momento que ele está procurando o seu produto, desde o momento que ele vai usar seu produto e principalmente no momento da colheita. Porque é o momento que você tem que estar lá. Que é o momento que você tem que estar lá e, às vezes, não vai dar certo tudo que você fez. Porque o agricultor, ele não fala assim, eu vou plantar e vou produzir 70 sacos por hectare de soja. Às vezes, ele vai produzir 10, 15. Sim. Qual que é a sua postura frente a isso? Sim. Então, acho que hoje nós temos que preparar, né, as pessoas muito mais para isso. Então, para esse planejamento, para execução e essa empatia de acreditar que pode fazer, que as coisas vão dar certo. Né? Acho que isso é um pouco do profissional que eu vejo hoje diferenciado. Né? Sim. E aí, algumas coisas mudaram, né, Renato? Você fala muito da jornada aí do produtor, né? Então, eu imagino aí que tem 2 pontas. Tem a jornada do produtor e a jornada do produto, que é a commodity que o produtor produz. Sim. Então, trazendo um elemento que até num outro podcast a gente falou. Canetas emagrecedoras. Hoje é uma moda no Brasil, no mundo, né, como um todo. E isso impacta no consumo de um alimento que o produtor está produzindo, né? Então, às vezes, a percepção, não sei se ela é real, mas é que o produtor, às vezes, ele está tão preocupado em produzir e ter rentabilidade, mas ele não está olhando qual que é a demanda do mercado, o que está acontecendo. Olha, aumentou a proteína, então está se consumindo mais proteína. Então, olha, milho, né, a soja, essas fontes podem ganhar uma maior relevância do que, às vezes, até outras commodities. Você concorda que às vezes falta essa conexão do produtor olhar o hábito de consumo de alimentos no mundo? Eu acho que falta essa leitura de mercado, né? Quando a gente fala de planejamento, é você estudar principalmente o contexto, né? O que nós estamos passando. Que nem, você falou das canetas emagrecedoras, eu estava lendo uma entrevista com o CEO da Azul. Sim. Ele falou que as canetas emagrecedoras aumentou o lucro da companhia no ano passado em 12%, porque como o peso da população está reduzindo, o gasto com combustível foi menor. Sim. Então, olha os impactos disso olha e o cara começar a se preparar, né? E nós precisamos fazer isso no nosso negócio. Principalmente, você pega o Brasil, aquele negócio da história da diferenciação, né, André? Que história que nós estamos contando para o mundo do nosso agricultor? Sim. Né? Nós somos um agricultor que faz plantio direto, que faz rotação de cultura, que usa biológico como ninguém, que está fazendo uma transição energética que nenhum outro país está fazendo. Mas como que nós estamos nos posicionando a contar essa história? Sim. Ou nós estamos precisando de uma ONG, ou nós estamos precisando de um político ir para a Europa e contar uma história que não é a verdadeira. Então, ou nós começamos a nos posicionar, né? A lei principal de marketing, né?
Ou você se posiciona ou alguém vai te posicionar. Sim. No caso da nossa agricultura, como nós não nos posicionamos, alguém está nos posicionando. Então, acho que nós precisamos contar essa história, e principalmente, né, André, se a gente não entender todo esse contexto que nós estamos passando, como que você vai se posicionar? Sim, E os valores agregados, né? Nós estamos aqui no sul de Minas, o café é um produto de valor agregado, e a gente vê uma tentativa grande dos cafeicultores contar uma história que agregue mais valor, porque o produto também vende pela história, né? Então, a exemplo do vinho, né? Como que você agrega ali o storytelling nessa ideia, né? Andar pelas fazendas, entender toda essa dimensão do café no Brasil, né? Então está tendo essas iniciativas, né? Não, e o exemplo, né? Eu acho que esse até num dos artigos que eu escrevi, até para Terra Geral, fala da diferenciação. Sim. Como que a Colômbia se posicionou o café dela, né? Como ela trabalhou o posicionamento dela de um café especial, de um café diferente. Sim. E o gado, né, da Argentina, o vinho da Argentina, Exato. né? O gado da Austrália. Pô, que história que a gente está contando para o mundo da nossa agricultura. Eu acho que o café, vocês aqui, principalmente do Café do Cerrado, né? Vocês conseguiram contar uma história legal. Sim. Eu lembro quando eu estava na Syngenta e ela começou a trabalhar no coffee. Sim. Pô, a Syngenta fez a inovação que ela trouxe foi muito diferenciada, porque ela pegou aquele café especial que ninguém comercializava e ajudou o agricultor a contar a história dele. Sim. Não no nome da Syngenta, mas no nome do agricultor. Sim. E isso foi uma grande diferenciação. E nós precisamos começar a contar isso em outros, né? Com nossa soja com mais proteína, Sim. o nosso etanol, né? Sim. Então, acho que tem que começar a diferenciar. E para mim, eu acho que às vezes a gente é muito segmentado, né? Então, o setor de café conta uma história, o setor de soja conta... Se a gente começar a contar a história do nosso agricultor, que é esse agricultor que preserva a terra, que é um agricultor que usa tecnologia, que é um agricultor que, né, consegue fazer toda essa agricultura regenerativa. Porque a gente precisa contar essa história para esse agricultor estar mais conosco. Sim. Né? Às vezes a gente conta a história, o agricultor ele é o que mais sustenta, né? 61% da área preservada é ele que sustenta, mas o que ele ganha com isso? Muitas vezes só uma crítica vazia, né? Só uma crítica vazia. Então, acho que mas Uhum. Não é culpa de quem conta, né? É culpa de quem não sabe contar a história. Se você não... É a história do marketing, né? O posicionamento. Se você deixa espaço, alguém vai ocupar, né? Com um discurso que às vezes não faz o menor sentido. Eu vi hoje uma propaganda do Banco Itaú. O Banco Itaú tá mudando a logo e colocou o I e o A, né? Então a gente vê essa onda da inteligência artificial chegando. E eu fiquei assustado porque, cara, é um ativo, né? É uma marca que está lá registrada e que tem um valor, né? E a IA chegou em vendas, chegou para o produtor. E aí, qual que é a sua leitura para um profissional? E até a gente falava no outro podcast que muitas vezes o consultor ia numa fazenda, ele levava a novidade. Essa ponte que você falou era mais intensa. Ele era o cara que anunciava, olha, usa isso que vai resolver isso. Hoje o produtor já tem um background. Ele já parte de um patamar. Então, você tem que estar aqui para você falar com ele. Muitas vezes o RTV está abaixo, né? Mas a IA está sendo um nivelador disso tudo. Sim. Então, não, eu acho que esse, né, André, é o maior desafio nosso. Sim. A educação. Exato. E como que a gente vai aumentar a barra de performance. O agricultor, ele mudou muito o perfil dele. Aquele agricultor que como fala, que ficava esperando as informações, que ia no dia de campo, ele não existe mais. Ele é um cara muito mais tecnológico, ele é um cara muito mais avançado, ele quer saber das inovações. E eu vejo a IA como um grande disruptor disso. Eu vejo a IA principalmente ajudando nós a sermos mais assertivos. Eu acho que o agrônomo, a agricultura, nós tínhamos uma atividade que era muito baseada em conhecimentos e baseado em intuição. Nós não éramos que nem um médico, um dentista, que você faz um raio-x ou você faz um exame de sangue que você tinha. A inteligência artificial nos ajudou a pegar todos os dados que nós geramos e trazer isso como uma recomendação assertiva. Imagina um RTV de revenda. Cara, quantos produtos esse cara tem para vender, para oferecer para o agricultor? Eu fui CEO de uma revendedora, nós tínhamos 1.900 SKUs. Embalagem e produto. Qual mente humana é capaz de fazer uma recomendação assertiva nisso? Então, uma grande biblioteca com muitos livros. Então, a IA vai ajudar a nós sermos mais assertivos, mas só que você precisa se preparar para isso. Sim. E uma das coisas que eu mais gostei, que eu gosto da IA,
ela é a primeira tecnologia que as pessoas mais velhas estão usando mais do que os mais jovens. Pois é. Porque tem repertório, tem conhecimento E e sabe sabe fazer perguntar. pergunta. Exatamente. E essa é a grande ponto, né? E pô, você vê Sim. coisas maravilhosas e a gente tem, né? Amanhã no Lidera Agro, né? Nós vamos ter essa conversa. Sim. E para mim o profissional, principalmente nós, agrônomos, né? Que sempre fomos trabalhados com conhecimento e intuição, ter isso para nos ajudar a pegar esses dados e a tomar decisão, a sermos mais assertivos, Sim. a sermos mais previsíveis, vai ajudar muito na nossa conversa com o agricultor. Não adianta você ir lá para o agricultor levar do produto. Você tem que já levar falando assim, pô, como você vai usar o produto, que hora você vai usar o produto, qual que é a possibilidade de sucesso desse produto, qual que é o ROI. A nossa atividade, André, principalmente o nosso profissional, nós falamos muito pouco em ROI. Qual o Tem retorno que a profissionais que gente sabem dá? nem calcular isso. A gente fala, esse produto dá tantas sacas por hectare a mais. Sim. Mas qual que é o ROI que você está dando para o Sim, agricultor? Qual que é o custo da sua visita? Qual que é o custo da sua consultoria para esse agricultor, transformando isso em resultado? Sim. E hoje, com essa quantidade de dados e com ferramentas que a gente consegue oferecer isso para o agricultor, nós vamos ser muito mais eficientes. Né? Sim. Então, para mim, eu acho assim, no agro, André, eu vejo a inteligência artificial ganhando em 3 pontos. Né? Eu acho que, primeiro, ele vai ajudar nós sermos mais eficientes. Né? Acho que nós vamos conseguir aumentar nossa produtividade, ser mais rentável. Vai ajudar a gente a digitalizar processo, então tirar burocracias, né? tirar Job do RTV que ele tem que prestar conta para multinacional. Exatamente, ele tirar vai ter que usar. tirar várias etapas. Sim. E eu falo assim, pô, a agricultura, eu sempre falo nas consultorias que eu dou, pô, você tem que usar a inteligência artificial para deixar o seu RTV mais tempo para falar para os clientes. Presença, né? que você Até falou. nas nossas aulas, a gente fala, cara, se você não tiver de 70% a 75% do seu tempo semanal junto ao agricultor, alguma coisa você está fazendo errado. Exatamente. E o terceiro, para mim, que é o mais importante, nós conseguimos personalizar as nossas ofertas. Nós conseguimos entregar para cada agricultor uma solução customizada para ele, que antes era impossível. Né? A gente tinha que fazer a massificação para colocar todo mundo no mesmo pacote. Né? Renato, estamos chegando ao final desse bate-papo que tá muito Nós vamos gostoso, ter que repetir, né? Vamos né? ter que Nós vamos ter que fazer o repetir. 2. Agradecer a tua generosidade de estar aqui conosco, o teu conhecimento, agradecer, né, os nossos ouvintes aí. O Lidera Agro é uma iniciativa da Terra Gerais Educação e da Lidera Lab. Nós vamos ter esse evento aí trazendo, né, referências como você. E deixa aí as suas últimas palavras para que a gente possa encerrar esse momento tão rico. Não, legal. Obrigado, André. Eu agradeço muito a Terras Gerais, porque a Terras Gerais me ensinou. Eu era executivo, mas nunca tinha lecionado. E as aulas, né, o método que vocês trazem, Sim, né, o PAI, que é o prático, o atual e o interativo, está me ajudando muito a melhorar a minha performance como compartilhador, Legal, como bacana. contador de histórias. Né? Então, acho que essa oportunidade que vocês estão me dando, Sim. né, esses cursos que nós fazemos em company, Sim. né, o MBA, né? Puta, sábado eu tive uma turma de imersão com o MBA. Cara, que quem deu a aula foi uma das nossas alunas, que ela criou um planejamento, todo ele em IA. Que um legal. Planejamento semanal. Eu falei, pô, o nome dela é Flávia, né? Flávia, isso daqui dá um negócio, hein? Isso daqui, isso aí vale dinheiro. Isso daqui vale dinheiro, hein? Começa a empreender, né? Então, é muito legal que essas legal. histórias que a gente está proporcionando para os nossos alunos, né? Tá bom. Mais uma vez, obrigado, Renato. Vocês que nos acompanhem, continue. Siga a gente nas redes sociais, @Terra Gerais Educação. Um forte abraço e até mais.